Pois é, e aí acho que a Fernanda Manhota pode nos trazer uma análise ali do quanto essa estratégia de usar tarifas para as negociações diplomáticas, para exercício da geopolítica, quais são os prós e contras, né, as forças e as fraquezas desse tipo de estratégia, Manhota? Poxa, Yuri, logo uma pergunta difícil dessa, nessa tarde É que eu de tava com saudade terça-feira. de você, né? Então tinha que jogar o sarrafo alto. Ah, então tá bom, mas como é você que está perguntando, eu vou responder até feliz. Olha só, em relação aos prós, né? O Trump, com essa medida, vai conseguir entregar, do ponto de vista eleitoral, as promessas que ele tem feito. Então, no curto prazo, ele consegue, de alguma forma, reenergizar alguns setores da economia americana. E com essa medida nacionalista, protecionista, ele vai, de alguma maneira, incentivar, né, o similar nacional, digamos assim, como aqui no Brasil se falou por muitos anos. Reindustrialização em algumas áreas, melhoria, né, da competitividade das empresas americanas em relação às estrangeiras, aumento do consumo do que é produzido nos Estados Unidos, isso tudo, em tese, né, pela ótica dele, vai agradar ao eleitor e àqueles que nos Estados Unidos têm a percepção de que houve uma perda relativa de poder, já que houve também, ao longo dos últimos anos da globalização, uma, digamos, desterritorialização das cadeias globais de produção. Então, isso é curto prazo. Agora, quais são os contras? Por que a teoria econômica em geral, né, os bancos das grandes universidades olham tudo isso com muito ceticismo e com preocupação? Porque, apesar de no curto prazo isso se tornar possível, ele vai entregar, a gente sabe que o político muitas vezes olha para o seu período de governo, mas ignora os efeitos de mais longo prazo, né? E os efeitos de mais longo prazo é criar, de alguma maneira, né, uma grande desestabilização global. Então vai haver aí retalhaço, né, depois do tarifaço, e isso gera uma grande instabilidade, crise de confiança, crise nos fluxos, inclusive do mercado de capitais, que ficam voláteis, e claro, a gente tem pressão inflacionária, a gente tem uma elevação generalizada de preços que em cadeia, inevitavelmente, vai repercutir para o consumidor de vários países, inclusive o consumidor americano, que vai começar a pagar mais caro pelas coisas. Os europeus, a gente estava falando agora, né, da von der Leyen, eles já disseram, olha, o primeiro passo, caso nós tenhamos que retalhar os americanos aqui na Europa, vai ser impor alguma coisa sobre setores estratégicos. Por exemplo, setor automotivo nos Estados Unidos, né, o setor agrícola, que ainda tem na Europa um mercado importante, a gente está falando de soja, milho, são produtos importantes que vão dos Estados Unidos para a Europa, ou mesmo a indústria e a tecnologia, né? A gente está falando aí de uma série de cadeias que vão, sei lá, de eletrônicos até o setor aeroespacial. Então, a medida, né, que Trump adota nesse curto prazo, ela pode ser desestabilizadora para ele próprio no longo prazo. Sem contar, Yuri, aí eu concluo, que no mundo que a gente vive hoje, diferente do mundo que talvez os presidentes mais antigos dos Estados Unidos tenham vivido, os Estados Unidos não são a única potência existente. Existem sim alternativas, como a China e outros países. Então ele pode, com isso, ter um efeito colateral, empurrar aliados e outros países para o colo do seu principal adversário, que vão buscar uma alternativa aos Estados Unidos, Yuri. Deixa eu só pegar esse ponto que é importante, a alternativa à China, Fernanda Manhota, o quanto que aí nesse aspecto, como é que o Brasil se insere nisso? Porque estava até a gente falando aqui mais cedo com o Fernando Nakagawa, há uma série de oportunidades econômicas que surgem para o Brasil diante desse contexto, se não de uma guerra comercial total, mas dessa postura que Donald Trump vem apresentando. Seja para nós suprirmos aquilo que ficar mais caro para a importação da parte dos americanos, seja para aquilo que os chineses também deixem de importar vindo dos Estados Unidos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, Trump já deixou claro ali que aqueles países do BRICS, do qual o Brasil faz parte, podem eventualmente sofrer consequências. Só para a gente arrematar o quanto esta alternativa à China é viável ou também oferece riscos para os nossos interesses nacionais, para os interesses do Brasil.
Sem dúvida oferece riscos, Yuri, até porque aliar-se à China ou pender para o lado da China hoje, né, sob a ótica de Trump, representa dentro daquela ideia que ele tem de soma zero, né, de que para todo vencedor há um perdedor, de alguma forma uma traição aos Estados Unidos. Então, sem dúvida, ele vai reagir diante disso. Agora, do ponto de vista prático, não resta alternativas aos países senão encontrar caminhos para fazer negócios. E, portanto, o desafio é manter o equilíbrio, é tentar garantir o pragmatismo. Eu vi uma entrevista hoje da von der Leyen, inclusive, dizendo uma frase que, se tirada do contexto e publicada sem o autor, a gente podia dizer que é de um diplomata brasileiro. Ela dizia assim, olha, para nós o mais importante nesse momento é garantir condições de bom relacionamento com Estados Unidos e China, nós não queremos importar essa briga aqui para nós o que importa é extrair o melhor dessa relação de longo prazo. Ela ia dizendo coisas que o Brasil, do ponto de vista da sua diplomacia, tem feito com facilidade. Eu diria que dos nossos setores econômicos, talvez o que mais rapidamente tem a capacidade de se moldar numa eventual elevação de tensões, né, seria o setor agrícola, que mais facilmente consegue deslocar os seus fluxos para outras partes do mundo. E talvez quem sofra mais seja a indústria. A indústria que hoje tem nos Estados Unidos um dos seus principais mercados, lembrando que, diferente do que muita gente pensa, a maior parte dos produtos que a gente manda para os Estados Unidos são manufaturados, e se esses manufaturados forem taxados, readequar esses insumos, né, esses fluxos para outro lugar não é tão simples, porque as economias não necessariamente são complementares, né? Você precisa ver o que um país quer comprar e o que o outro vende, e isso não é tão simples assim no caso da indústria. Então, é muita calma nessa hora, mas, de fato, Trump tem implementado e os países estão reagindo dentro daquela lógica já prevista do transacional, do toma lá da cá, Yuri.